Olá a todos! Como é que vocês estão? Helder Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel, hoje 21 de dezembro de 2024. É um sábado, nós estamos em Santos, aqui no litoral paulista. Está um pouco nublado, dia mais ou menos quente, por volta aí de 25 graus. Bom, ontem tivemos chuvas assim densas, intensas em São Paulo, até ficamos sem luz lá no meu bairro. Felizmente não demorou tanto. Agora já virou carne de vaca, já virou moda, né? Choveu, caiu uns galhos, se bem que ontem deve ter caído muitas árvores, né? E a luz é simplesmente. Bom, eu acho que futuramente, se isso se tornar uma coisa constante, as pessoas vão ter que comprar algum pequeno gerador de energia elétrica, alguma coisa do tipo, né? Principalmente as pessoas que não podem mais viver sem a internet, né? Como é o nosso caso, né? A gente vive na internet, né? Fazendo vídeos, ou simplesmente postando e lendo, enfim, a gente, mesmo eu que tinha o costume de ler muito livro de papel, hoje em dia eu leio muito livro digital, né? Sem dizer os canais que são nossas fontes, né? Bom, por falar em fontes, veja, falar um pouquinho sobre essas restrições aí impostas pelos Estados Unidos. Veja, em 2022, o Departamento de Comércio lá dos Estados Unidos anunciou que haveria controles de exportação rígidos, né? A ideia era impedir o acesso da China aos chips. E eu fiz vários vídeos sobre esse tema, né? Impedir o acesso da China aos semicondutores mais avançados do mundo, que são feitos pela TSMC lá em Taiwan, né? Que faz o famoso de 3 nanômetros, né? E também impedir o acesso da China à maravilhosa máquina de litografia extrema ultravioleta, que é fabricada pela holandesa alemã ASML. A máquina custa 250 milhões de dólares, né? E já fabricaram 150 dessas máquinas. E aí, de repente, a China não podia mais comprar a máquina, não podia mais ter acesso aos semicondutores de Taiwan. E aí esses boicotes, né, impostos aí pelo imperialismo foram anunciados em outubro de 2022. Muito bem, então fazem 2 anos. Veja, nós estamos no final de 2024. Podemos afirmar que todas as restrições impostas pelos Estados Unidos falharam completamente em todos os aspectos. Então vamos ao tema, após esse preâmbulo. Veja, não apenas estão falhando, mas estão prejudicando a própria indústria de semicondutores dos Estados Unidos. Enquanto que a indústria de semicondutores da China só cresce, só faz crescer, crescer, crescer. Bom, esses dados vêm do Centro para Estudos Internacionais Estratégicos, que é uma espécie de um think tank lá em Nova York. Então nós vamos analisar um pouco este tema. Veja, a China precisa de muitos semicondutores. Eu preciso, você precisa. O nosso celular tem isso daí, o nosso notebook, nossa internet, enfim, nada vai funcionar sem o semicondutor, né? Chips de computadores. Por quê? Não só computadores, mas uma imensidão de coisas usa chips, como automóveis, ônibus, trens, metrô e por aí vai, né? Carros elétricos, aplicações, enfim. Então a China é o maior mercado de chips para uma infinidade de produtos e ninguém nem chega perto desse volume de coisas e negócios e bens que eles produzem e vendem, né? Então a China tem milhões de pessoas trabalhando nessa indústria de semicondutores domésticos, né? Sua indústria de semicondutores é maior hoje do que a de qualquer outro país. Então tudo que que eles precisavam fazer era desenvolver as suas próprias indústrias. Inclusive já estava lá na China as suas próprias indústrias, apenas que elas não tinham essa demanda, né? Veja, que passou a ser necessária após eles não terem mais acesso aos chips de Taiwan e à máquina de litografia alemã, etc. Bom, daí saiu um relatório aí de 60 páginas da Federal Reserve de Nova York. Você tem Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, mas tem os Federal Reserves estaduais e também locais, né? Isso em abril de 2024 nos deixou algumas pistas aí. Veja, 18 meses depois daquelas sanções. O relatório mostrou registros de impostos, recordes bancários, aumentos de crédito, recordes de emprego, dados de pagamentos, etc, etc. E os setores examinados foram as tecnologias para os semicondutores, o setor das telecomunicações e a inteligência artificial.
O relatório nos deu algumas pistas sobre o que estava acontecendo lá no País do Dragão, né? O que aconteceu nos mercados após as sanções impostas pelos Estados Unidos, pelo governo do Joe Biden? Os controles de exportação obrigaram empresas americanas a cortarem o vínculo com empresas chinesas, pois que essas empresas chinesas estavam nas listas restritivas. Veja, na China, para você abrir uma empresa, você precisa ter um sócio chinês. É assim que devia fazer no Brasil também, né? Para você abrir uma empresa no Brasil, você precisa ter um sócio brasileiro. É uma maneira de você manter alguma coisa local, nacional, né? Enfim, eles têm um senso de patriotismo, né? Bom, então assim, quando eles obrigaram as empresas americanas a cortarem o vínculo com as empresas chinesas, na prática você está boicotando a empresa americana, né? Porque um sócio chinês. Bom, então você teve que boicotar empresas chinesas também que não estavam nas listas negras. Por quê? Porque você pode ter o risco de que outras empresas seriam adicionadas na lista negra mais tarde. Então você acabou boicotando mais empresas do que estavam na lista negra. Bom, os negociantes americanos, então, diminuíram suas relações com essas empresas de semicondutores chinesas da ordem de uns 60% a 70%. Né? Então, veja, então você tinha um negócio de 100% e você cortou 70% daquele negócio, por causa das sanções, das restrições, dos boicotes, das taxações e tudo mais. Bom, então o negócio chinês que estava sendo substituído, por exemplo, vamos supor, um negócio com a Huawei. Veja, não foi substituído por outras empresas de outros lugares. Não, os negociantes americanos diminuíram seus negócios e não substituíram por novos negócios. Quem foi atrás disso daí, quem foi correr atrás, adivinha quem foi? Né? O chinês, né? Veja, não há substituição de sócios e ex-sócios, por exemplo. Imagine, eles vão substituir aí por sócios da Coreia, do Japão, da Europa, né? Na verdade, não há um reabastecimento da produção de volta para os Estados Unidos. Por que assim? Porque o mercado chinês é gigante, né? E não há suficiente demanda do resto do mundo para substituir as empresas chinesas por comerciantes de outros lugares, né? Na verdade, esses comerciantes de outros lugares são substituídos rapidamente na própria China por comerciantes da própria China, né? Então elas passaram a substituir os americanos por outros sócios do seu próprio país, né? E às vezes também por de outros países, né? Bom, isso significa na prática que os Estados Unidos perderam muitos negócios, as empresas americanas perderam muito dinheiro. Elas foram negativamente afetadas pelos fanáticos controles de exportação, né? Então, desde abril, aí, o Federal Reserve de Nova York calculou perdas de capitalização do mercado de microchips da ordem de 130 bilhões de dólares. Só isso, né? E como as valorizações do mercado são afetadas, também são afetados os lucros, as rendas, as linhas de crédito, os empregos, os fornecedores. Você acaba afetando toda a linha de produção, né? E até finais de 2022, quando começaram as sanções, 124 empresas estadunidenses não podiam mais vender produtos para a China sem uma autorização especial do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Agora, vamos supor, veja, se a empresa estadunidense ela é liberada para vender na China, né, se ela for liberada pelo Departamento de Comércio, né, depois da sanção, vamos supor, ela entra com uma ação judicial e ela consegue uma liberação. Veja, ela vai precisar encontrar outro comprador em outro lugar, porque ela perdeu os seus compradores lá dentro da China mesmo. O mercado que ela perdeu já foi rapidamente substituído por lá, é uma coisa assim, é muito rápido, né? Não tem vácuo de poder ou de negócio. Se você sai do mercado, você perde aquele mercado. Veja, as empresas estadunidenses então ficaram com medo do governo dos Estados Unidos, né? Elas temem fazer negócios com empresas que depois poderão vender tecnologia, por exemplo, para as empresas chinesas, né? Porque, veja, sua empresa acabou ficando para trás, é isso. E você teme voltar para aquele negócio, por quê? Porque em qualquer momento ele vai poder vender aí tecnologia, né? Então as empresas americanas ficaram travadas aí numa coisa meio distópica, né? Meio esquizofrênica, né? Então você tem medo de desenvolver aquilo lá, porque em algum momento alguém pode vender aquilo para a China. Então você vai viver com medo, né? Bom, a China é a maior vendedora de semicondutores do mundo agora. Em 2022 ela não era. Ela tinha 1/3 do mercado. Os Estados Unidos tinha metade do mercado. Então isso se inverteu. Isso está se invertendo.
né? Bom, os Estados Unidos, então, eles acham assim, olha, nós podemos imprimir quantos dólares nós quisermos, né? Isso aí não vai nos afetar em nada. Veja, nós podemos imprimir toneladas de dólares. Se nós tivermos prejuízo, não tem problema, a gente subsidia essas empresas aí, a gente ajuda as imobiliárias, a gente ajuda os empresários. Enfim, isso daí não vai afetar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o país do dólar, né? E o dólar pode tudo. Então, você pode imprimir dinheiro às toneladas, né? Então, eles se acham inatingíveis, né, por causa do dólar. E daí, então, a China era vista assim apenas como eles viam a China como uma fonte gigante de clientes, de compradores, de consumidores, de rendimentos, de lucros, e depois isso daí acabou, porque começaram as sanções, né? Bom, aí o relatório que eu citei aí, ele disse que as sanções estão conduzindo a uma espiral de morte. As empresas americanas estão perdendo renda, tendo menos lucro, menos pesquisa, menos desenvolvimento, menos competitividade, menos rendimento, enfim, eles estão perdendo espaço, né, tecnológico. É como se você fosse o seu maior inimigo, né, e quisesse ferrar o teu próprio negócio, né? Mais ou menos por aí, né? Bom, e a China, ela fez alguma coisa? Ela não fez nada, ela simplesmente foi atrás, né? Pô, você não vai vender para mim? Tá bom, então eu vou construir o meu, né? Não posso mais comprar o seu, vou fazer o meu, né? Então, quem causou esse crescimento, vamos dizer, até exagerado, do comércio de semicondutores chinês foram as próprias sanções americanas. Tudo que a China fez foi aumentar rapidamente a produção de semicondutores próprios, da própria China. As empresas chinesas podem agora fazer os mesmos chips que os americanos faziam. Veja, as restrições aos semicondutores encorajaram aquele país a dinamizar sua própria indústria. Chama-se substituição de importações, né? Então eles investiram bilhões de dólares na indústria de chips. Ou seja, os controles de exportação norte-americanos ajudaram a China a ficar mais e mais e mais independente, né? E hoje o chinês cada vez mais se orgulha de comprar os seus próprios produtos. As empresas chinesas trocaram empregadores estadunidenses por empregadores domésticos, o que eles não fariam se não houvesse as restrições. Veja, e hoje ele fala, eles estão boicotando a gente, então nós não vamos mais comprar os produtos dele aqui, hein? Nós não vamos comprar, nós vamos comprar o nosso. Isso está acontecendo e esse processo está afetando a demanda e também a oferta, né, de produtos. A Huawei e a SMIC, que é lá a SMIC é de Xangai, né, se uniram para construir um chip de 7 nanômetros, que os experts garantiam que levaria 10, 20, 30 anos para desenvolver, eles desenvolveram em menos de 2 anos. No passado, a Huawei comprou chips da Qualcomm. Bom, se fosse hoje, a Qualcomm teria vendido uns 10 bilhões de dólares, né, por um desses chips aí de 7 nanômetros em 2024, né? Agora todas essas vendas, que eram da Qualcomm e de várias outras empresas, vão para a SMIC, lá de Xangai, e não para a Qualcomm. Estão entendendo? E agora os Estados Unidos também estão ferrando com a vida da ASML, a gigante holandesa alemã, porque cismam que eles também não podem vender sua máquina de litografia para a China, né? E isso não é o bastante. Os Estados Unidos insistem que eles dizem assim, nós precisamos convencer os países a boicotarem uns aos outros, hein? A serem fanáticos protecionistas, a praticarem a sanção, o boicote, em suma, a serem racistas e tudo mais, né? Bom, imagine uma empresa tecnológica no Japão, na Coreia, na Europa, e eles têm fábricas na China, porque esse é o mercado mais importante deles, né, onde os seus produtos são mais consumidos. Aí vem alguém do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, vem e diz para ele, nós queremos que vocês cancelem todos os seus contratos com os clientes chineses. Ele chega e fala isso para o CEO da empresa. E ele pergunta, e o CEO pergunta, por que eu tenho de fazer isso? Por que eu vou boicotar o meu negócio? Bom, e o tio Sam, né, com a pistola apontada para ele, responde, porque nós não conseguimos concorrer com eles. E daí a Qualcomm perde 10 bilhões de dólares em um ano, né? Bom, o CEO deve levar um por fora, né, imagino, do Departamento de Estado de Comércio dos Estados Unidos para poder boicotar sua própria empresa, né? Bom, aí no mercado, aí as empresas tecnológicas dos Estados Unidos estão perdendo 130 bilhões de dólares. E o seu Departamento de Comércio coloca oficiais em aviões, envia-os para países amigáveis, olha só. E eles dizem para os seus amigos, vocês vão cortar a sua indústria de semicondutores, estão entendendo? Veja, eles fazem isso com seus amigos, né? Ou seja, destroem a vida dos seus amigos. É por isso que o Kissinger falava, é perigoso você ser amigo dos Estados Unidos, hein? E arriscado você ser seu inimigo, né?
Vocês viram que a Alemanha comprava gás barato da Rússia e o que aconteceu? Vocês já sabem, né? Bom, eu imagino que os Estados Unidos enchem esses CEOs de malas de dólares, né? Para que eles boicotem suas próprias empresas, né? Mas eles não têm problema de imprimir malas de dólares, né? E essas malas de dólares passam de mão em mão, né? Os Estados Unidos não conseguem segurar o dragão. A águia ela é pequena perto do dragão, né? E daí tentam destruir as indústrias de semicondutores e exigem que os países aliados façam a mesma coisa, né? Agora eles estão dizendo aos alemães, aos japoneses, aos coreanos que eles devem boicotar a China, né? E a China segue o quê? Substituindo as importações e se tornando completamente independente do Ocidente. Então, se era essa a intenção, eles conseguiram, né? Bom, ainda tem um. Eu acho que tá bom esse tamanho de vídeo, né? Teve umas briguinhas aí no Facebook por conta de que eu me coloco favorável a aumentar o gasto público. Eu sou favorável a aumentar o gasto público, a estourar o teto de gasto, né? Eu acho que a função do governo é essa, é fazer política pública, é fazer política social, é melhorar a condição de vida da saúde, da educação, né? Bom, e daí aquele pessoal lá da Faria Lima, né, famoso metonímio aí, você sabe, para os grandes especuladores, os grandes financistas, os grandes acionistas, né, alguns deles têm ações da BlackRock, né, eles querem literalmente retirar aí dos aposentados, né, dos funcionários públicos, da saúde, da educação e até da comida, né. Então a alta do dólar, né, eles falam, não, a alta do dólar é por causa do gasto público. Não, a alta do dólar é porque eles especulam com o dólar, né. É simples assim, eles especulam com o dólar, né? Veja, e está também rolando na Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, né? Já há vários anos, né? Constataram lá o que a gente já vem dizendo aqui há um ano já. Já há vários anos, aquele famoso juiz, né? Que virou senador, né? Você sabe lá de Curitiba. E tem um outro lá, o amigo dele, o Dallagnol, e tem a Gabriela Hart, né? Se juntaram lá naquela lava a jato, né, para roubar o Brasil e os brasileiros, desvios da ordem de alguma coisa entre 2 e 6 bilhões de reais, né? Fundaram ONG, se fundaram um museu da Lava Jato, fundaram mecanismos aí para arrecadar, né? Os prejuízos à economia nacional superam o trilhão de reais, né? E na prática o Brasil foi forçado a se desindustrializar, né? E agora estão tentando tirar o atraso, né, com relação a essa desindustrialização acelerada. O que mais, eu acho que o setor que mais ficou prejudicado foi o setor das incorporadoras, das empreiteiras, o setor petrolífero e o setor da defesa nacional, né? O Brasil parou de investir, demonizou lá, condenou CEOs, Marinha do Brasil, enfim, houve vários boicotes, né? E o pessoal continua louvando. Acho que aquilo lá foi bom para o Brasil. Acho que não, hein? Bom, pessoal, e lá no Oriente Médio, hein? Veja, vai dar certo lá? Veja, tem vários canais dizendo que foi um golpe de mestre do imperialismo, né? Que eles deram um golpe de mestre, que foi uma coisa fantástica, e uma vitória retumbante, aí, um nocaute aí do imperialismo, né? Bom, talvez eles tenham ganho um round, hein? Talvez eles tenham ganho um round. Quem ganhou mesmo foi a mídia, na minha opinião, né? Cada um pode ter um viés de análise. Eu acho que não foi tão vitória assim do imperialismo. Poderia dizer que foi uma vitória de Turquia e de Israel. Isso significa automaticamente que é uma vitória do imperialismo, né? Bom, será que é? Veja, a Turquia e Israel avançam como lobos famintos, né, sobre o território sírio. Um vem do norte, que é a Turquia, e outro vai do sul, que é Israel. Detalhe, o HTS lá, que é o novo nome da Al-Qaeda, que governa a Síria atualmente, não tem problemas com os turcos, né? Parece que eles se dão bem. Receberam treinamento, armas, dinheiro, ao passo que Israel destruiu muita coisa que era de interesse do HTS lá no sul da Síria, né? Veja, a Turquia é da OTAN, vocês sabem disso. Israel não é da OTAN. Adivinha quem que a OTAN vai apoiar se eles entrarem em conflito? Claro, vão apoiar Israel, né? Porque o Deep State israelense está em toda parte, em todo lugar, né? Bom, então, a situação lá, futura lá, promete. Será que os turcos e os
israelenses vão ser bons amigos? Bom, vamos ver, né? Bom, vamos indo em frente. Canal Luz no Fim do Túnel. Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Canal de livre expressão e livre comunicação. Se você chegou até aqui, dá o like no vídeo, né? Verifique se você está seguindo o canal, hein? Traga um seguidor para o canal. Se você gostou do vídeo, replique nas suas redes e vamos em frente, né? Canal de livre expressão e comunicação, comentando geopolítica, política, mais política internacional do que nacional, né? Estamos aí às vésperas a uma semana hoje é dia 21, né? Então nós já estamos quase que na semana do Natal, né? Bom, nós vamos continuar fazendo vídeo, aí na faixa de 20 minutos, temas variados, né? Teve a fala do Vladimir Putin também, hein? Aí ele propôs lá uma competição, né? Porque os americanos têm lá um míssil lá que eles dizem que é capaz de derrubar o Oreshnik, né? Que é o míssil top lá dos russos, né? Ele falou, então faz o seguinte, vamos fazer uma competição, né? Vocês querem fazer? Vamos fazer lá em Kiev, né? Vocês conseguem barrar um Oreshnik? Será que os Estados Unidos vai querer? Bom, vamos ver, talvez queiram, né? Talvez a guerra se transforme num esporte, porque no fundo a guerra hoje está se transformando num esporte, né? Um esporte que utiliza, inclusive, infelizes pessoas, né? Que são, por exemplo, na Ucrânia, as pessoas são convocadas, arregimentadas à força, né? E aquele indivíduo que é o presidente lá da Ucrânia, ele não é legítimo, ele é ilegítimo, né? Ele deveria ter feito eleições, então é claro que o presidente da Rússia não vai querer negociar com ele, né? E também não vai abrir mão. Eu conquistei 20% do seu território e você acha que eu vou abrir mão, que eu vou declarar que eu fui derrotado? Quer dizer, eu ganhei, eu venci e eu vou declarar que eu fui derrotado para te agradar e vou devolver, simplesmente? Não, não é assim não é assim que os sinos tocam, né? Não é verdade, pessoal? É isso aí, então. Então vamos em frente. Até a próxima. Obrigado a todos e fiquem com Deus.